Quero pedir que você abra comigo sua Bíblia, no Evangelho que nos escreve Mateus, capítulo de número 28. Evangelho que nos escreve Mateus, capítulo de número 28. Peço que você acompanhe comigo a leitura do versículo 18 ao versículo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, do versículo de número 18 ao versículo de número 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero pedir que você direcione a sua atenção de maneira especial para o versículo de número 19, e eu convido você para que possamos lê-los todos juntos a uma só voz. Versículo de número 19, a palavra do Senhor nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. Te pedimos que nessa noite, Senhor, fale aos nossos corações mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse mês de agosto, nós comemoramos o mês das missões, lembrando que em 12 de agosto de 1859 chegou ao nosso país o missionário americano Ashbel Green Simonton, dando então início ao trabalho presbiteriano em nosso país. Devido a este fato histórico, a comemoração do aniversário do presbiterianismo no Brasil, o mês de agosto então é dedicado a um pensamento especial a respeito de missões. Nós temos desenvolvido aqui nesse mês uma minissérie expositiva chamada Entre Todos os Povos, que é direcionada então a pensar sobre a missão da igreja. Na nossa primeira mensagem, estudamos o texto de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, quando nós vimos a missão de Jesus Cristo como o fundamento da missão da igreja. Na semana passada, começamos a estudar o texto de Mateus 28, quando vimos dois aspectos primordiais a respeito da missão da igreja, e hoje, agora, nós tornamos a esse texto. Quando nós iniciamos a leitura no versículo de número 18, aqui do texto que nós lemos, nós vemos Jesus apresentando aqueles que são os aspectos fundamentais da missão, a saber, a sua autoridade e a sua presença constante conosco. Agora, Jesus passa, a partir do versículo 19, a nos mostrar qual é especificamente a missão a ser desenvolvida pela igreja. Antes de pensarmos na missão da igreja propriamente dito, é necessário que nós entendamos que todas as atividades realizadas pelas igrejas locais, pela comunidade cristã espalhada em todo o mundo como cumprimento da grande comissão, não se constituem como uma missão que é diferente e dissociada daquela missão redentora que é realizada pelo Deus Trino. Muito pelo contrário, as ações evangelísticas, a missão que a igreja realiza hoje é um desdobramento comissionado da missão que é uma missão de Deus. Hoje nós olharemos para esse texto aqui, mais uma vez, de maneira específica para o versículo 19, e veremos aqui, nas palavras de Jesus, antes de ser assunto aos céus, conforme relatadas pelo evangelista Mateus, qual é, propriamente dita, a missão da igreja e também o campo onde esta missão é desenvolvida. A partir desse breve panorama aqui, eu convido você então para que caminhemos juntos nessa noite, refletindo sobre o seguinte tema: fazer discípulos, o imperativo missional. E assim como nós fizemos na semana passada, nós nos deteremos hoje em dois pontos principais que nos conduzem para a compreensão do desenvolvimento fiel do discipulado, que é a missão da igreja, conforme ele foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo.
A primeira conclusão a que nós podemos chegar aqui, dentro deste tema de que fazer discípulos é o imperativo missional, é que fazer discípulos é a missão específica da igreja. Olhe para o versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Essa é a ordem dada por Jesus. Imagine um grupo de exploradores em uma floresta. Eles têm à sua disposição tudo aquilo que é necessário. Eles têm mochilas, barracas, cordas, estacas, eles têm combustível, têm mantimentos. Mas existe um problema. A única bússola deste grupo está quebrada. Eles caminham todos os dias, trabalham, se cansam, esgotam os seus mantimentos, mas eles não sabem para onde vão. A princípio você pode julgar que essa ilustração não tem nenhuma relação com a situação da igreja. O fato é que, contrário àquilo que se pode pensar, muitas igrejas, muitas comunidades locais se encontram exatamente como esses exploradores. Estão ocupados, cheios de atividades, os programas parecem se acumular, mas, ironicamente, essas comunidades, essas igrejas locais se tornam comunidades ensimesmadas. O que isso quer dizer? Nós temos, infelizmente, igrejas nas quais todo o repertório de programações, todo o planejamento, toda a energia das pessoas que se dispõem a trabalhar, todos os projetos desenvolvidos, visam exclusivamente o entretenimento dos seus membros. Apesar de parecer trilharem um caminho correto, apesar de parecerem muito produtivas, na verdade essas comunidades se tornam igrejas estéreis e que caminham sem uma direção. No texto que nós lemos aqui, Jesus dá à sua igreja uma bússola que é precisa e que indica não apenas o caminho pelo qual nós devemos seguir, mas exatamente aquilo que devemos fazer no caminho pelo qual devemos seguir. Olhe como o versículo de número 19 se inicia com a ordem: ide, portanto, e fazei discípulos. É isso que ordenou o Senhor. Fazer discípulos é o norte da igreja. Fazer discípulos deve ser o centro da vida da igreja. Fazer discípulos deve ser a ordenança principal a qual nós observamos. Por quê? Porque se nós não observarmos este, que é um mandamento do Senhor, assim como aquele grupo de exploradores na floresta, nós perdemos o rumo. Nós somos comunidades que não têm identidade, que não sabem o porquê existe. E este é um problema. E para que fique bem claro aqui, meus irmãos, qual é a intenção de Jesus ao comissionar a sua igreja para fazer discípulos, eu quero que você considere o seguinte: a figura do discípulo no mundo antigo, antes mesmo de Jesus, é uma figura muito comum. Grandes homens que eram considerados como mestres nas áreas do saber, como é o caso, por exemplo, de Sócrates, Platão, Aristóteles, tinham discípulos. O discípulo era um tipo de aluno que aprendia e seguia os passos de um mestre específico. Na Grécia Antiga, os alunos procuravam mestres e então se detinham a ouvi-los e a segui-los para que pudessem então aprender com eles. A igreja foi comissionada por Jesus a fazer discípulos. Agora entenda, o discipulado a Cristo e o discipulado de Cristo é essencialmente diferente. Sabe por quê? Discípulos não vão até Jesus para segui-los. Discípulos de Cristo não se achegam ao seu Senhor por uma inclinação natural ou pessoal. Pelo contrário, os discípulos de Cristo são chamados pelo Senhor para que possam segui-lo. No passado, Jesus chamou alguns dos seus discípulos pessoalmente.
O próprio Mateus, que escreve o texto no qual nós estamos refletindo, era um coletor de impostos, e ele estava assentado na coletoria, e o texto nos diz, vindo Jesus, disse-lhe, me siga. E ele seguiu Jesus. Assim aconteceu com os 12. E hoje Jesus continua chamando pessoas para que elas sejam seus discípulos. A questão é como Cristo faz isto, uma vez que ele não está presente corporalmente conosco. Cristo hoje continua chamando pessoas para que elas sejam seus discípulos, mediante a pregação do Evangelho que é realizada por outros discípulos que já estão congregados à sua igreja. Em outras palavras, Jesus vai chamar discípulos aqui na nossa cidade, por meio da sua vida, por meio da sua atividade missionária, por meio da sua obediência à ordem, ide e façam discípulos. No mundo antigo, o discipulado filosófico, por assim dizer, ele se estabelecia no compromisso de um aluno para com o seu professor, tendo em vista a sabedoria. O aluno seguia os passos de seu mestre para dar continuidade ao seu legado. Agora veja, Jesus definiu o discipulado em termos muito mais específicos. Há um professor de teologia e um comentarista bíblico chamado Desmond Alexander. Ele é muito conhecido na academia e ele expõe a questão sobre o discipulado, o verdadeiro discípulo de Cristo, dizendo o seguinte: o discípulo de Cristo é aquele que ousadamente professa a sua fé em Jesus, mesmo que as pessoas ao seu redor neguem a Cristo para salvar as suas vidas. O discípulo verdadeiro é aquele que ama a Jesus. É aquele que está disposto a carregar o patíbulo de sua própria cruz até o local da sua execução, onde eles morrerão como mártires por sua devoção a Jesus. Os discípulos são aqueles que não apenas aprendem com Cristo, mas que também vivem diariamente para Ele. Antes de ser assunto aos céus, Jesus ele ordenou que a sua incipiente igreja esta que foi instruída por ele até o momento, comunidade entre a qual aqui se destacavam os 12, que foram particularmente instruídos durante um período aproximado de 3 anos e se tornaram seus discípulos, seus apóstolos, para que estas pessoas, esta comunidade, fizesse novos discípulos, contemplando os mesmos termos de aprendizado, comprometimento, renúncia, obediência e amor. Em outras palavras, Jesus ordenou o engajamento da igreja, tanto no passado quanto hoje, na atividade de levar outras pessoas ao conhecimento dele. Para quê? Para que, iluminadas pelo Espírito Santo e expostas ao chamado da graça pela pregação do Evangelho, essas pessoas estejam comprometidas com ele de uma maneira definitiva e acima de todas as outras coisas. E os termos deste discipulado, que primeiro nós experimentamos e então passamos a ser arautos dessa mensagem para que façamos outros discípulos de Cristo, são muito claros. Os termos do discipulado de Jesus são claros. Eu peço que você abra comigo sua Bíblia, ainda aí no livro de Mateus. Volte no capítulo de número 10. Observe comigo os versículos 37, 38 e 39. Como Jesus fala a respeito do discípulo verdadeiro. Ou como ele expõe que deve de fato ser o discípulo. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á.
Veja, de fato os discípulos são aqueles que amam Jesus acima de todas as coisas, que declaram a sua fé nele ousadamente, mesmo que isso custe a sua vida, e que se empenham não apenas por crer nele, mas para viver por ele, obedecendo inclusive a sua ordem de torná-lo conhecido, para que outros discípulos se acheguem, sejam formados e sejam congregados à igreja. A missão principal da igreja é tornar Cristo conhecido, para que pessoas iluminadas pelo Espírito Santo na compreensão do Evangelho possam então estar em um relacionamento com Cristo que é exatamente este. Para que eles se tornem verdadeiros discípulos que amem a Jesus acima de qualquer outra coisa. Agora veja, para que nós possamos nos engajar nessa obra e fazer Jesus conhecido a tal ponto e despertar talvez no coração das pessoas o interesse para que elas conheçam a esse Cristo mais profundamente, para que nós possamos fazer isso é necessário que primeiro nós sejamos esses discípulos. É necessário que primeiramente nós amemos a Cristo sobre todas as coisas, ao ponto de obedecer a sua ordem. Em termos missionais, essa é a nossa função principal. Não existe uma outra atividade. Nós podemos nos empenhar por construir escolas confessionais, podemos nos empenhar por construir hospitais evangélicos, por criar jornais e revistas evangélicos, por trabalhar por uma cultura que seja uma cultura bíblica, mas se nós não nos engajarmos nisso, em amar a Cristo sobre todas as coisas e anunciá-lo, para que outras pessoas o conheçam e se tornem seus discípulos, nós estaremos falhando no ponto mais básico. E mais uma vez, seremos uma igreja muito semelhante àquele grupo de exploradores, que caminha no meio da mata, tem todas as coisas à sua disposição, mas estão perdidos. A nossa missão não é nenhuma outra, senão pregar o Evangelho para que discípulos sejam formados. O que nós precisamos entender acima de todas as coisas, no que tange a responsabilidade que nós recebemos de Jesus, é que a nossa tarefa principal é fazer discípulos. É para isso que nós somos chamados. E perceba, o discipulado a Cristo tem um aspecto singular. O compromisso do homem com a pessoa de Jesus, inclusive em prejuízo de si mesmo. É somente por meio deste comprometimento, é somente pregando o Evangelho a outras pessoas, para que elas conheçam, se decidam e se acheguem a Cristo com esse tipo de comprometimento, é que nós veremos então os homens, as pessoas que nos cercam, não por seus méritos, mas por graça mediante a fé, restauradas aquele relacionamento perfeito com Deus para o qual elas foram criadas. Esta é a finalidade do discipulado. Levar pessoas a Cristo, para que por meio dele elas estejam em paz com Deus. E eu quero fazer uma aplicação aqui à sua vida. Recorde comigo da ilustração inicial. Uma igreja que gasta as suas forças em outras atividades, mas que se esquece do discipulado, é como aquele grupo de exploradores, caminha sem rumo. Você precisa entender que você, como um crente, individualmente, e como parte de uma igreja, coletivamente, são os principais agentes missionários. O discipulado a Cristo, o interesse de levar outras pessoas a conhecer Jesus, congregando essas pessoas, integrando essas pessoas à comunidade cristã, deve ser o centro da nossa vida. A não ser que nós façamos isso, nós falharemos no ponto mais básico da tarefa que nos foi outorgada. Então, em primeiro lugar, nós podemos concluir que a missão específica da igreja é fazer discípulos. Mas existe uma segunda lição que nós encontramos nesse texto, pelo que nós podemos concluir então que fazer discípulos é a missão global da igreja. Olhe novamente comigo para o versículo de número 19. Ide, portanto, e fazeis discípulos de... Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Eu iniciei o primeiro ponto com ilustração e eu quero seguir o padrão aqui. Deixe eu propor uma outra imagem para ilustrar isso para você. Imagine que um homem muito rico, muito conhecido na nossa cidade, decide preparar uma grande festa, uma festa muito luxuosa. No horário marcado para essa festa,
a sua casa está toda ornamentada, ela está toda iluminada. Há uma mesa de banquete preparado, com muita fartura, com muita beleza. E esse homem então diz para os seus empregados: agora vocês saiam pelas ruas, saiam pelas avenidas, pelos becos, pelas vielas, e convidem todas as pessoas que vocês puderem, para que elas venham, comam, bebam e se alegrem. Não deixe ninguém de fora. Tragam jovens e velhos, tragam pobres e ricos, residentes e estrangeiros. Encham essa casa com todo tipo de gente, de todos os lugares. Essa cena ilustra muito bem a perspectiva global da missão da igreja, quando Cristo ordena que façamos discípulos de todas as nações. Esse caráter global ou universal, se você preferir, é um dos principais aspectos da missão de Cristo a Jesus. De Cristo à igreja, para o discipulado. O chamado para sermos discípulos, o chamado para fazer parte do povo de Deus, não é como o convite de um banquete que foi realizado para poucas pessoas. Um convite que considera classe social, que considera prestígio, que considera status, afinidade, aptidões. Não. A convocação para que homens sejam discípulos de Cristo é uma convocação que é dirigida a todos os tipos de pessoas, inclusive aqueles que o mundo considera sem valor e inferiores. A ordem de Jesus quanto à missão aqui não foi finalizada com a indicação daquilo que se deve fazer. Jesus nos mostra o que nós devemos fazer, mas ele fala onde nós devemos fazer. Façam discípulos onde? Todas as nações. A palavra que é traduzida aqui no texto como nações é o substantivo grego etnos, que dá origem a uma palavra que nós conhecemos na nossa língua, etnia. Quando Jesus fala de nações aqui, ele não tem em vista a ideia de Estado-nação como nós temos hoje. A questão aqui não é geopolítica. Quando o Novo Testamento emprega essa expressão todas as nações, ele está fazendo geralmente uma referência aos povos que estão fora de Israel. O que se tem em mente aqui, quando Jesus fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, é o envio da igreja para pregar a todos os tipos de pessoas. Nações aqui é o equivalente de povos. São grupos de pessoas que possuem laços culturais, alguma característica física ou alguma característica geográfica em comum. O que Jesus está falando é: vocês vão pregar essa mensagem de salvação para que sejam alcançados todos os tipos de homens, de todos os lugares possíveis. E a inclusão de todos os povos aqui nesse chamado para a salvação evidencia que, a partir da descida do Espírito Santo, que capacitaria a igreja para que ela cumprisse a sua missão, os discípulos, a igreja, deveria se esforçar, então, para pregar os limites da fé, para pregar o conteúdo da fé para fora dos limites de Israel. A mensagem de salvação seria exposta não apenas para Israel, mas para todos os povos. Porque Deus havia abandonado Israel? Não. Mas porque agora o chamado de todos os povos é um desdobramento da salvação que foi planejada para Israel. Deus não está rejeitando Israel definitivamente quando chama outros povos para que eles façam parte do seu povo, da sua igreja. O que Deus está fazendo, na verdade, meus irmãos, é cumprir a promessa que foi feita a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, fazendo uma alusão ao ministério redentor de Jesus. O que nós temos aqui é um desdobramento da promessa e do plano do Senhor. O discipulado entre todas as nações é a maneira com a qual os cristãos, em obediência à ordem do Senhor, demonstram que a alegria de conhecer e pertencer a Deus não é um privilégio privado, não é um privilégio tribal, não é um privilégio nacional, mas é um chamado para todos os tipos de gente, para todos os tipos de pessoas, de todos os lugares, tendo uma coisa em vista:
O Salmo de número 22, no verso 27, ilustra muito bem, quando o salmista diz: lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. O discipulado a todas as nações, a pregação a todas as nações tem como finalidade de fato levar todas as pessoas quanto possível, todas as pessoas que foram eleitas, todos os escolhidos de Deus que procedem de todo povo, tribo, língua e nação ao conhecimento de Cristo, para que sejam salvos por graça mediante a fé. Quando Cristo ordena então a igreja fazer discípulos de todas as nações, Ele está demonstrando que por meio dele, as portas do reino de Deus, o chamado à salvação foi estendido a todo tipo de pessoa. Não importa quem essas pessoas sejam, não importa os pecados que tenham cometido, não importa a sua nacionalidade, o seu status social. Não, discípulos de todas as nações. A ordem de Jesus não deixa nenhum espaço para que nós façamos uma escolha pessoal, a quem nós vamos pregar o Evangelho. Como se disséssemos, este merece, este não, este tem solução, este não tem. Não, sabe por quê? Porque gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, são alvo da graça de Deus, assim como nós também fomos um dia. Então, o Evangelho deve ser anunciado indistintamente a todas as pessoas, tendo em vista uma finalidade: que sejam salvos e feitos discípulos de Deus, discípulos de Cristo, aqueles a quem o próprio Deus escolheu, não por seus méritos, mas por graça, como nos expõe o evangelista João, quando no capítulo 1 do seu evangelho ele diz: a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Cristo, por meio da pregação da palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho a todas as pessoas, para isso nós fomos chamados. E eu quero fazer uma última aplicação à sua vida. Quando nós olhamos para o texto e vemos aqui o Senhor instruindo a igreja para fazer discípulos de todas as nações, nós temos uma clara perspectiva transcultural em vista aqui. No entanto, é preciso que fique claro que a missão em si é dotada de primazia em relação ao campo no qual ela será desenvolvida. Se comparados à totalidade da igreja, o número de pessoas que têm um chamado especial para deixar a sua cidade, talvez o seu país, e se dedicar integralmente à pregação e ao discipulado em outras nações, é muito pequeno. Isso não quer dizer que você, caso não tenha esse chamado, está desobrigado da ordem de fazer discípulos. Muito pelo contrário. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo globalizado. E neste mundo, não apenas os missionários se deslocam até os confins da terra, mas os confins da terra, todas as nações, vêm hoje aos locais onde a igreja do Senhor está estabelecida. E eu explico. Há hoje, dentro do nosso próprio país, dentro do nosso estado, nações, povos em nosso meio. Se lembre que a ideia de nações aqui remete ao grupo de pessoa, a um tipo de grupo de pessoas que tem algum vínculo, seja cultural, geográfico, físico. E os confins da terra, todas as nações, estão perto de nós hoje. O último censo do IBGE, de 2022, revelou um dado interessante. Aqui no nosso estado, em São Paulo, existem cerca de 50 mil indígenas em ambiente urbano. Pastor, o que isso tem a ver? Eles estão entre esse grupo de todas as nações. Pessoas que precisam ser evangelizadas, pessoas que precisam ser discipuladas, pessoas que precisam conhecer a Cristo. Segundo o mesmo censo de 2022, aqui em São Paulo, existem cerca de 750 mil imigrantes, vindos de todos os lugares da terra. Nós temos aqui chineses, japoneses, haitianos, bolivianos, peruanos, alemães e uma infinidade de outros estrangeiros.
Pessoas que, devido a fatores como língua, cultura, encontram dificuldades em muitos aspectos da sua vida, inclusive na religião. É gente que precisa da pregação do Evangelho, é gente que precisa de Cristo, é gente que precisa ser discipulada. Se nós olharmos num contexto mais amplo para o nosso país, no Brasil, meus irmãos, existem cerca de 1 milhão de ciganos. E desse 1 milhão de ciganos, apenas 10 mil se declaram cristãos. Pessoas que precisam de Cristo. Considere também que no nosso país existem cerca de 10 milhões de pessoas que possuem deficiência auditiva. 600 mil pessoas que são completamente cegas e que talvez encontrem dificuldade para ler a Bíblia, para congregar em uma igreja. Pessoas que precisam ser expostas à pregação da palavra, que precisam conhecer Jesus, que precisam ser discipuladas. Pense no nosso próprio povo. E quando eu falo do nosso próprio povo, eu falo da nossa cidade. Quando nós olhamos para este contexto, sabe o que nós encontramos? Encontramos a realidade de que as pessoas que precisam ser discipuladas, levadas a Cristo, não estão longe, elas estão perto de nós. Elas moram na casa ao lado da nossa. Elas frequentam os mesmos supermercados que nós frequentamos. Os filhos delas estudam nas mesmas escolas que os nossos filhos estudam. Às vezes elas trabalham nas mesmas empresas que nós trabalhamos. É nossa responsabilidade anunciar o Evangelho a essas pessoas, conduzi-las a Cristo, para que, conhecendo ao Senhor, elas tenham as suas vidas transformadas e sejam forjadas como discípulos do Senhor. Amém? Ou misericórdia? Amém? Essa é a nossa responsabilidade. E eu quero concluir dizendo que Cristo abriu, meus irmãos, as portas do reino de Deus a todos os povos. Conhecer e pertencer a Deus não é um privilégio particular, não. Deus possui eleitos entre todos os povos, tribos, línguas e nações. O Senhor ordenou, façam discípulos de todas as nações. Você não precisa de um chamado missionário especial. Você não precisa mais cruzar os oceanos. Você não precisa enfrentar céus e mares para que você pregue a outras nações, para que você chegue aos confins da terra. Sabe por quê? Os confins da terra se achegaram até nós. As nações estão dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. É nossa responsabilidade anunciar o Evangelho a todos quanto for possível, empenhando os maiores e os melhores esforços para que pessoas conheçam e adorem a Deus, que é o único e verdadeiro Deus, e ao seu Filho Jesus Cristo se tornando seus discípulos. A missão da igreja, a missão global da igreja não é nenhuma outra, senão fazer discípulos. Que o Senhor nos abençoe e que Ele faça despertar no nosso coração o desejo por de fato nos empenharmos nessa tarefa que Ele nos deu. De pé, oremos encerrando o nosso culto. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, que fala aos nossos corações e nos desafia no cumprimento daquilo que o Senhor mesmo nos outorgou. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê ousadia para que sejamos uma igreja missional, que possamos de fato, individualmente e também coletivamente, nos empenharmos para tornar o Seu nome conhecido, para que a partir aqui deste lugar, Igarapava possa conhecer ao Senhor e o Seu reino cresça aqui neste lugar. Cuida das nossas vidas, nos abençoe, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, apenas alguns avisos. Nós temos as nossas atividades semanais ocorrendo normalmente. Então, quarta-feira nós temos nosso discipulado lá em Delta, às 7h30 da noite. Nas quintas-feiras nós temos aqui também em Igarapava. Nós vamos mudar o horário de quinta-feira aqui em Igarapava. Vamos passar das 7h30 para as 7h,
porque depois nós temos agora classe de novos membros na quinta-feira à noite também. Então, o estudo bíblico aqui em Igarapava agora ocorre às quintas, às 7 horas da noite. Sexta-feira, próxima sexta-feira agora, nós temos o nosso culto nos lares, lá na casa do Paulinho e da dona Luzia. Nós já tivemos culto lá esse ano, mas os irmãos que não se lembram onde é, nós vamos sair aqui da porta da igreja 15 para as 8 da noite. E na sexta-feira. Sábado nós não temos programação e domingo, escola bíblica dominical e culto público às 19h30. Quero pedir que os irmãos, nas suas orações, se lembrem da nossa irmã, a dona Creuza, esposa do Vanderlei. A mãe da dona Creuza faleceu nessa semana, na quarta-feira. Nós recebemos a notícia tardiamente, somente na sexta. Então, estejamos em oração, pedindo a Deus que possa confortar o coração da nossa irmã. Nós faremos isso agora, antes da bênção. Eu peço que os irmãos se lembrem dela também em suas orações. Eterno Deus, nós agradecemos porque temos a certeza que mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos contar com a presença do Senhor a nos abençoar. De uma maneira especial, nós rogamos ao Senhor agora pela vida da Creuza, pedindo que o Senhor possa trazer dos céus o consolo e o conforto ao coração da nossa irmã e também de toda a sua família. Que ela se sinta amparada pelo Senhor e que este momento de luto, Pai, possa ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor e que mesmo este momento de dificuldade, Pai, possa servir para o fortalecimento da sua fé. Continue a guardar a sua igreja, continue a nos abençoar, é o que te pedimos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém e amém.